Boa noite, Cláudia, da CF, Marketing Digital para Saúde. Tudo bem, pessoal? E hoje vamos falar então de uma patologia que é bastante complexa, de uma patologia que tem muito a nos trazer em termos de informações. Vamos falar do carcinoma hepatocelular. Estamos aqui com o Dr. Pablo. Tudo bom, Pablo? Boa noite, Clara. Tudo bom? Tudo. E estamos com a nossa convidada, a doutora Bruna. Tudo bem, Bruna? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Bruna, vou pedir para tu te apresentar um pouquinho para o pessoal. A gente faz a live, tu é a nossa convidada, e no final a gente pede para deixar os teus contatos para que as pessoas também possam te procurar, tá bom? Claro. Então, meu nome é Bruna, eu sou formada pela PUC em 2012. Fiz medicina interna e gastroenterologia na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Faço endoscopia digestiva, com área de atuação na SOBED. E moro em Pelotas atualmente, desde 2017, quando eu terminei minha formação. Ah, bacana. E tu tá falando com a gente de Pelotas, Bruna? De Pelotas. Ah, que legal. Bom, então vamos lá. Pablo vai conduzir aí com a gente. Perfeito. Bom, então gostaria de agradecer a doutora Bruna, então, pela presença hoje. É um tema muito relevante, sempre foi, mas atualmente um pouco mais. E principalmente que a doutora Bruna trata bastante desses pacientes com doença hepática crônica e eventualmente com hepatocarcinoma, então muito importante a presença dela. Bom, vamos começar. O que é o hepatocarcinoma? Começando do início. O hepatocarcinoma, ou carcinoma hepatocelular, na verdade é um tumor maligno primário do fígado, ou seja, ele surge no fígado, especificamente no hepatócito, tá? E ele é importante porque, na verdade, é um tumor primário de fígado mais comum que a gente tem. Mais de 80, 90% dos tumores primários de fígado são hepatocarcinomas. Os outros tumores primários a gente ainda não falou nas lives, mas são colangiocarcinomas, os hemangiosarcomas, eventualmente os tumores neuroendócrinos primários de fígado, que são mais raros. Então, o hepatocarcinoma é o tumor primário de fígado mais comum. Bom, alguns dados, então, sobre epidemiologia, para vocês entenderem o quão grave, o quão importante é essa doença no mundo, é que o hepatocarcinoma é a quarta maior causa de morte relacionada à neoplasia no mundo, com um número de casos aí novos por ano de cerca de 850 mil novos casos. E uma taxa de mortalidade de 800 mil mortes ano em decorrência dessa doença ao redor do mundo. Essa doença não é tão prevalente aqui no Brasil. Ela é muito prevalente em países do leste asiático, na África subsaariana. A gente vai falar um pouco dos fatores de risco, mas essa prevalência nesses locais se dá principalmente por conta da infecção pelo vírus D, que é muito comum nesses lugares. Mas é importante que a gente saiba que, mesmo em países em desenvolvimento, como Estados Unidos, Canadá, e mesmo o Brasil, que é um país subdesenvolvido, mas que tem uma tendência de desenvolvimento, essa incidência tem aumentado dessa doença. E, em partes, uma das causas, e é um assunto que a gente vem tratando bastante aqui nas nossas lives, é que a epidemia da obesidade tem se mostrado cada vez mais importante, principalmente no nosso meio e nos Estados Unidos. O que acontece? Qual é o raciocínio? A doutora Bruna vai explicar mais para frente, mas a obesidade pode levar, junto com as suas comorbidades, a hipertensão, diabetes, dislipidemia, que é o aumento do colesterol, triglicerídeos. Essas doenças em conjunto podem levar ao acúmulo de gordura no fígado. E o acúmulo de gordura no fígado, em última análise, pode gerar um processo inflamatório constante no fígado e gerar a formação desses tumores. Então, por isso a importância do assunto da obesidade, que a gente tem falado tanto, e que tem aumentado, então, a incidência desses tumores em países de desenvolvimento, ou desenvolvidos como os Estados Unidos, que a epidemia de obesidade é tão importante. Bom, mundialmente, a tendência de uma incidência dessa doença em pacientes mais idosos, como 60, 70 anos é o pico dessa doença. É uma doença mais preponderante em homens, cerca de 2 a 3 vezes mais comum em homens que em mulheres. E
Especificamente no nosso país, os dados sobre hepatocarcinoma não são tão importantes, a gente não tem muitos dados na literatura, mas você sabe que é a 8ª causa de morte por neoplasias, não é tão comum, mas tem um dado importante sobre hepatocarcinoma no Brasil, é que mais de 60% dos casos, quando diagnosticados, são diagnosticados num período mais avançado de doença, ou seja, a gente tem falado bastante sobre tumor de cólon, tumor de estômago, tumor de pâncreas, a importância do diagnóstico precoce, importância do que quando se faz diagnóstico precoce, mais a gente consegue instituir terapias, mais opções de tratamento a gente tem para os nossos pacientes. E, infelizmente, no Brasil, o hepatocarcinoma tem sido diagnosticado sempre, ou na maioria das vezes, no período mais avançado da doença. Bom, começando então com as perguntas que foram nos mandadas, então, nesses dias que antecederam a live, eu vou começar perguntando para a doutora Bruna quais são os fatores de risco, então, para a ocorrência dessas lesões dos hepatocarcinomas, doutora Bruna Conte. O principal, né? O hepatocarcinoma se desenvolve mais frequentemente no fígado cirrótico. Então, a cirrose é o nosso principal fator de risco, né? E nós entramos nas causas de cirrose. Quais são as causas mais comuns? Como tu falasse, né? A hepatite B, a hepatite C, a doença hepática gordurosa não alcoólica, que cada vez está mais prevalente, né? O álcool e menos frequentemente, mas também algumas doenças como hemocromatose, depósito de cobre, que é a doença de Wilson, hepatite autoimune e entre tantas outras. O que eu acho importante, né? Nós lembrarmos assim que a esteatose hepática, né, a esteatohepatite, é quando a gordura que se acumula no fígado, ela causa inflamação hepática e aumenta a chance, né, de se desenvolver a cirrose. Então, o ideal é evitar esse processo. E sabe, né, que a doença hepática gordurosa não alcoólica, ela está associada com o diabetes, com o sedentarismo, com a obesidade. E temos que agir antes disso acontecer, né? E como que se faz isso? Com um estilo de vida mais saudável, com prática de atividade física regular, evitando consumo de bebida alcoólica. E mudando um pouquinho assim, né? Tá, a doença hepática gordurosa não alcoólica é uma das causas. A hepatite C. A hepatite C é assintomática. Então, é importante o diagnóstico precoce. Como que a gente vai saber, né, o paciente que tem hepatite C ou não? Testando. Não tem outra forma. E pensando sempre no grupo de risco. Que são pacientes que fizeram transfusão de sangue antes de 1993, pacientes usuários de droga. Tem que ter cuidado com objetos supérfluos cortantes, como o alicate de cutícula, como o barbeador. E nos últimos anos, né, mudou o paradigma. O tratamento da hepatite C, a taxa de cura chega a ser 96% em alguns casos. E o SUS dá esse tratamento. Então a gente consegue evitar que a hepatite C, que o vírus da hepatite C continue agredindo o fígado e desenvolvendo cirrose. A meta, né, da OMS era a taxa de cura em 2020 ser quase 100%, mas, né, com a pandemia acho que vai modificar um pouco as coisas. E a hepatite B é a prevenção, com a vacinação, né? A gente tem a vacina da hepatite B, que previne a infecção, principalmente nos grupos de alto risco, profissionais da saúde, pessoas que vão para as áreas endêmicas. Então, se a gente fosse pensar, né, eu pensaria sempre na prevenção. Vacinação de hepatite B, testar a hepatite C, hábitos de vida saudável, atividade física regular, alimentação balanceada, evitar o álcool. Acho que essa é a principal mensagem, né, para o paciente que está vendo a live agora.
Perfeito, perfeito. Então, dentro dos fatores de risco que tu citaste, são fatores de risco para cirrose, né? E a principal causador do hepatocarcinoma é a cirrose, a doença hepática crônica em estágio final de doença. Então, infecção por vírus B, vírus C, esteatohepatite, álcool. Eu estava pesquisando algumas coisas antes da live, mais do nosso dia a dia, né? A gente sabe que existem algumas intoxicações alimentares por aflatoxinas, principalmente, que podem gerar doença hepática crônica e podem ser hepatocarcinogênicas. E revisando o assunto aqui, que a gente acaba estudando isso mais do Oriente, dessas aflatoxinas mais presentes na China, Taiwan, enfim, mas elas também são presentes no nosso meio, né? Dando uma pesquisada, a gente pode ter, como é que funciona a aflatoxina? Existe uma infecção de algumas sementes, por exemplo, o amendoim, por um fungo chamado Aspergillus, e esse fungo pode gerar a formação dessas toxinas, essas aflatoxinas, e que quando ingeridos esses alimentos, eles podem levar a câncer. Não sei se a Cláudia já ouviu isso, se tu já ouviu quando era um pouco mais novo, amendoim causa câncer e tal, e a gente não, uma coisa que a gente não entendia muito bem, assim, essa história, né? Uma das causas, um dos raciocínios é que essas aflatoxinas que podem estar nesses alimentos contaminados por fungo, principalmente quando são mal conservados no momento da colheita, isso pode levar, quando da ingestão da aflatoxina, pode levar à ocorrência de câncer no fígado, são os causadores, né? Então, seria também um outro fator de risco para a ocorrência da doença hepática crônica e, por conseguinte, da ocorrência do hepatocarcinoma. Mas também falamos sobre os fatores de risco e teve uma paciente que perguntou, então, como é que a gente pode diagnosticar essa doença precocemente? Porque eu acho que a grande validade dessa live é fazer com que os pacientes entendam os fatores de risco, possam fazer a profilaxia, ou seja, evitar o contato com os fatores de risco e, além disso, fazer diagnóstico precoce quando os pacientes têm as doenças. Por exemplo, a doutora Bruna, com certeza, faz o diagnóstico e trata pacientes com hepatite C, com hepatite B, pacientes obesos, com esteatose. Bruna, como é que a gente pode acompanhar esses pacientes? Como é que a gente deve acompanhar esses pacientes? Que a gente sabe que eles têm um risco aumentado para desenvolvimento do hepatocarcinoma. Como é que a gente deve acompanhar e fazer o diagnóstico precoce? A vigilância ativa, né? Na verdade, nós vamos fazer um segmento com exame de imagem de 6 em 6 meses, normalmente com ultrassom de abdômen, que é um exame simples, que é um exame fácil de ser feito e que diagnostica as lesões num estágio precoce, tentando sempre otimizar o tratamento antes, né, do câncer virar um estágio avançado. Perfeito. Pode falar. Tá. Importante, então, a realização da ecografia nesses pacientes, então, com fatores de risco, como tu disseste. A ecografia, principalmente pacientes com hepatites virais, são a principal causa de hepatocarcinoma no mundo inteiro. E uma coisa importante, de novo, voltando à questão da cirurgia bariátrica, a gente já fez várias lives sobre o assunto. Tem um trabalho recentemente que identificou no banco de dados americano todos os pacientes com obesidade mórbida, esses pacientes foram acompanhados dentro do banco de dados, e identificou aqueles pacientes que foram submetidos à cirurgia bariátrica tiveram um menor índice de desenvolvimento de hepatocarcinoma. Olha o raciocínio. É quando tu para ou diminui o processo inflamatório desse fígado pela presença de gorduras, tu diminui, então, a possibilidade de incidência nova de lesões nesses fígados. Então, esse trabalho, que é de 2019, conseguiu mostrar isso, apesar de ser um pouco discutível, que o fato de se tratar a obesidade pode, então, diminuir a incidência de tumores do fígado, principalmente a incidência do hepatocarcinoma. Então, é um dado aí dentro do contexto de cirurgia da obesidade que a gente tem falado, melhoria da qualidade de vida, aumento da sobrevida dos pacientes, é um dado a mais no convencimento dos pacientes do tratamento da obesidade, não só a cirurgia, mas eventualmente o tratamento clínico naqueles pacientes que conseguem fazê-lo. Paulo, algo bem importante que a gente tem que falar, né? Que o paciente cirrótico ele tem que ser acompanhado de perto. Eu brinco que é um casamento com o gastroenterologista, com o hepatologista que cuida desse paciente. Porque é um paciente que tem que ter acesso a ti. Qualquer intercorrência tem que se comunicar, às vezes tem que ser realizada endoscopia para ver se tem varizes esofágicas, que são complicações da cirrose. Se o paciente já teve sangramento digestivo alto por varizes, iniciar a profilaxia
de ressangramento, às vezes só com medicamento, às vezes com ligadura elástica, que é feita através das endoscopias digestivas. Mas o acompanhamento, o segmento desse paciente é o mais importante ao longo do tempo, para evitar as complicações e assim diminuir a mortalidade. Perfeito, doutora. Bom, tinha uma outra pergunta aqui, de um outro paciente aqui. Descobri que tenho vírus de hepatite B. Como deve ser o meu acompanhamento? Tu já tenha explicado, mas se tu puder só reforçar os pacientes que têm doença hepática crônica, não só por vírus B, mas álcool também, que a gente acabou não citando. O vírus B, ele pode desenvolver hepatocarcinoma independente de ter cirrose ou não, tá? Perfeito. Então, todos os pacientes que tratam, que têm o diagnóstico de hepatite B, tem que ser feito o segmento, com o exame de imagem de 6 em 6 meses. Hepatopatia por álcool não é... Normalmente, o hepatocarcinoma se desenvolve em fígado cirrótico. Exatamente. Então, é muito importante o acompanhamento desse paciente. Tá bem. Bom, olha só, deixa eu atrapalhar vocês um pouquinho aí, só interferir, né? A gente tem uma pergunta que é: como que testa hepatite C? Como que faz o teste? Esse teste de quanto em quanto tempo? Esse teste tem no SUS? Como é que funciona isso, Bruna? Então, como é que a gente testa, né? Primeiro é feito o exame de rastreamento, que é o anti-HCV, tá? Depois, se confirma com o PCR do vírus HCV, com a carga viral, que a gente diz, né? É através de um exame. O PCR é um exame de sangue? É um exame de sangue. Tá. Primeiro é feito um teste de rastreamento, também de sangue, que é o anti-HCV, tá? Quando ele dá positivo, a gente confirma através da carga viral. Existem vários genótipos da hepatite C. E cada genótipo é um tratamento diferente. Alguns é o mesmo tratamento, mas é individualizado. Não tem uma política de quando, em quanto tempo, tá? A orientação é testar os pacientes, tentando se fazer o diagnóstico precoce, tratando e evitando as complicações. Ok. E deixa eu te fazer mais uma pergunta. O paciente que ele faz um teste de hepatite, ele dá positivo. Quando ele faz o tratamento no SUS, deve ter uma portaria que diz quais os pré-requisitos para que ele possa fazer o tratamento ou não. Isso existe e há diferença do tratamento no SUS para o tratamento convênio? Se é que tem o tratamento convênio? Algo que hoje me deixa muito feliz e gratificada, né? É receber, depois de um tratamento, um PCR negativo para o vírus da hepatite C. Porque a gente viveu a época dos interferons, que é quando o paciente tinha muitos efeitos adversos e às vezes não tratava o vírus, para essa nova era de tratamento, que a gente chega a ter uma taxa de cura de 96%. Não tem diferença. Na verdade, o tratamento da hepatite C hoje em dia é para todos. Não tem mais isso de só cirrótico poder ser tratado. Todo paciente com hepatite C tem direito ao tratamento pelo SUS. Isso é uma informação super importante. A gente fica muito feliz de ouvir isso, né, Bruna? E qualquer médico pode pedir, não necessariamente é o gastroenterologista. Claro, a gente acaba pedindo mais porque a gente acaba fazendo mais diagnóstico, mas não necessariamente é só o gastroenterologista. Claro. E muitas vezes ele pode fazer o exame até com outro médico, mas depois ele tem que fazer o tratamento e o acompanhamento com um gastroenterologista, um hepatologista. O acompanhamento, sim. Tá. Principalmente se ele for cirrótico, né? Sim. Ok. É que são diferentes. Não necessariamente por ter hepatite C vai ter cirrose. A cirrose é o estágio mais avançado da doença. Ok. Obrigada. Pode seguir, Pablo. É importante lembrar que agora em julho a gente teve o Julho Amarelo, né? É o mês de conscientização das hepatites virais. Se falou bastante, então, sobre a importância do diagnóstico de hepatite C e o tratamento precoce para que esse paciente não evolua para o estágio final de doença hepática crônica e não tenha as complicações da cirrose. Uma delas é o hepatocarcinoma, que nós estamos falando agora.
Tem uma campanha recente aí, no nível nacional, portanto, os pacientes saibam disso. Bom, tem uma outra pergunta que é: como é feito o diagnóstico de THC e se precisa fazer biópsia sempre? Bom, essa é uma pergunta que volta e meia aparece no consultório. Os pacientes com nódulo no fígado, doutor, será que não precisa fazer biópsia? Enfim, como é que é o diagnóstico, então, do hepatocarcinoma? Normalmente o paciente faz um rastreio, como a doutora Bruna falou, o paciente tem doença hepática crônica, faz uma ecografia de controle e identifica um nódulo no fígado. Como é que eu posso fazer diagnóstico desse nódulo? Normalmente a gente lança a mão de alguns exames, que é a tomografia de abdômen e a ressonância magnética de abdômen. Com um desses exames, eventualmente, a gente consegue fazer diagnóstico do hepatocarcinoma. Na verdade, na maioria das vezes, a gente consegue fazer diagnóstico com esses exames. Eventualmente, se a tomografia fica um pouco de dúvida ou que a ressonância fica um pouquinho de dúvida no diagnóstico, a gente pode lançar a mão do segundo exame para confirmar o diagnóstico de novo. Na grande maioria das vezes, com esses dois exames, nós conseguimos fazer diagnóstico sem necessidade de biópsia. Um diagnóstico não invasivo do hepatocarcinoma e, a partir daí, indicar o tratamento necessário. Bom, eventualmente, a gente tem que lançar a mão da biópsia de fígado. Quando é feito? Eventualmente, quando a gente faz uma ressonância, tomografia, o diagnóstico ele não é estabelecido. O radiologista ele fica com dúvida. A lesão não tem característica específica de hepatocarcinoma, pode ficar em dúvida com os colangiocarcinomas, as metástases, e aí sim, para afirmar o diagnóstico e poder instituir o tratamento correto, nós podemos indicar então uma biópsia de fígado, que é normalmente feita através da radiologia intervencionista, radiologista por ecografia e com uma anestesia local, eventualmente uma sedação, ele vai lá com uma agulha e punciona a lesão e manda esse material para a biópsia. O patologista olha aquele resultado e pode nos dizer com maior clareza que tipo de lesão a gente está lidando. Então, o diagnóstico ele é feito principalmente através de imagem e, eventualmente, a gente pode usar a biópsia para afirmar o diagnóstico. Respondi aí a nossa ouvinte. Bom, tem mais uma pergunta. Fiz uma ressonância magnética e descobri que tem um nódulo de 6 centímetros no fígado e tem hepatite C. Meu médico disse que devo operar. O que vocês me indicariam? Bom, aí é um pouco mais complexo. A gente já entra na... Pois é. Tem hipertensão portal? Não tem. Exatamente. A gente tem complicações da cirrose? Não tem. Perfeito. É muito difícil. Bom, a primeira coisa que eu tenho que dizer para quem está nos vendo é que o tratamento do hepatocarcinoma é um tratamento extremamente complexo. Para mim, é um dos tratamentos mais complexos da medicina que a gente tem. A gente tem uma grande variedade de tratamentos, uma grande variedade de intervenções que podem ser feitas nos pacientes. Então, de novo, é um tratamento extremamente complexo. Eu vou tentar resumir para quem está vendo a live, para ter uma ideia de como é que funciona esse tratamento. Vai ser uma ideia um pouco superficial, eu admito, e eu vou me basear basicamente nos guidelines europeus. Existem outros guidelines americanos, guidelines asiáticos do tratamento do hepatocarcinoma, mas eu vou falar do guideline europeu e vou dar uma ideia, um panorama geral de como é que funciona o tratamento. Bom, para todo mundo entender, vamos resumir então um pouquinho a história. O paciente fez o diagnóstico então do hepatocarcinoma através dos exames de imagem, tomografia e ressonância, e chegou para nós no nosso consultório. Como é que funciona o raciocínio no tratamento do hepatocarcinoma? A gente pode dividir ele em 3 colunas, tá? A primeira coluna, os tratamentos com intenção curativa, uma intenção de dar bastante sobrevida, uma intenção de cura desses pacientes. Uma segunda tabela, que a gente não consegue indicar um tratamento curativo, mas consegue indicar um tratamento que dá sobrevida para esses pacientes, apesar de não curá-los. E existe uma terceira coluna de tratamento, que basicamente se baseia em quimioterapia. São pacientes que a gente não consegue dar uma possibilidade de um tratamento com uma sobrevida longa, mas é melhor do que o não tratar, tá? Bom, vou começar tentando explicar dentro desse caso. Então, vamos lembrar, o paciente tem um nódulo de 6 centímetros no fígado direito. Obviamente, eu imagino que o médico tenha pedido uma tomografia, uma ressonância, tenha feito o diagnóstico do hepatocarcinoma. E a partir daí, qual é o raciocínio? Acho que o raciocínio tem que sempre iniciar pela possibilidade de um tratamento com intenção curativa. Como é que a gente pensa? Quais são esses tratamentos? O primeiro tratamento que a gente considera sempre é o transplante. Será que eu posso indicar o transplante? Transplante de fígado? O que é o transplante de fígado, para os pacientes entenderem? É se retira aquele fígado doente que contém o nódulo e se coloca um fígado novo nesse paciente. Pode ser um fígado inteiro de um doador cadáver, como morte cefálica, uma parte de um fígado, como um doador vivo,
um familiar pode doar para o paciente, os serviços que possuem esse tipo de terapia. Então, essa é uma possibilidade de tratamento. Retira o fígado inteiro, nódulo todo. Outra possibilidade de tratamento com intenção curativa que nós temos é a cirurgia. O que seria a cirurgia? A ressecção. Retirar um pedaço do fígado que contém o nódulo e se deixa o restante do fígado no paciente. Esse é o tratamento por ressecção. E o outro tratamento com intenção curativa que nós podemos ter são os tratamentos por ablação. Como é que funciona? Eu vou falar principalmente da radiofrequência. Através de uma agulha, o radiologista pode ir lá no tumor e queimar, simplesmente torrar esse tumor. Esse seria uma possibilidade também de tratamento com intenção curativa. Tratamento por radiofrequência, torrando o tumor, queimando, literalmente queimando esse tumor. Então, toda vez que a gente vê um paciente com hepatocarcinoma, a gente tenta considerar, botar esse paciente no bloco de tratamento com intenção curativa. Nosso paciente tem um nódulo de 100 centímetros. Será que eu posso indicar um transplante? De novo, de forma bem superficial, num primeiro momento, não poderia. Por quê? Porque no Brasil, para indicarmos o transplante para os pacientes têm que entrar dentro dos critérios que a gente chama critérios de Milão. Tá? Para esse paciente entrar nesses critérios, como é que funciona? Se baseiam só no tumor. Como é que são? O paciente tem que ter pelo menos um nódulo de até 5 centímetros ou até 3 nódulos de até 3 centímetros. Se o paciente não está nesses critérios, o paciente não pode ser considerado por transplante num primeiro momento. O nosso paciente tem um nódulo de 6 centímetros. Então, no primeiro momento, a gente deixa um pouco afastada essa possibilidade e a gente pode considerar a ressecção. Ressecção, então, a retirada desse tumor com fígado. Para indicar a ressecção desse paciente, existem várias nuances, vários detalhes que têm que ser avaliados. Por quê? Porque o paciente tem um fígado doente, um fígado inflamado, né, doutora Bruna? Seja por vírus hepatite C, seja por álcool, hematematose, é um fígado doente que não funciona muito bem. Então, a gente precisa fazer uma investigação nesse paciente através da endoscopia, ver se ele tem varizes do esôfago, exames de laboratório, ver se ele tem condições de ser submetido ao procedimento cirúrgico. Então, de novo, como eu estou mostrando para vocês, é um tratamento extremamente complexo, não é bem simples. Mas, quer falar alguma coisa? Sim, na verdade, assim, é um tratamento que exige uma equipe multidisciplinar, né? Perfeito, exatamente. A gente tem que ter no tratamento do hepatocarcinoma, invariavelmente, o gastrologista, o cirurgião oncológico, do aparelho digestivo, tem que ter junto uma equipe de transplante de fígado adjacente, o oncologista, o radiologista intervencionista. Eu preciso de uma equipe multidisciplinar bem coesa para tanto fazer diagnóstico como poder instituir todos os tratamentos possíveis. Se isso quer dizer alguma coisa, doutor Bruno? E se esse paciente não fosse elegível de cirurgia, o que nós faríamos com ele? Bom, aí fica um pouco difícil. De novo, esse paciente, nós teríamos que fazer uma avaliação muito importante nele, ver se ele tem condições de cirurgia. Se não fosse possível, um paciente com tumor de 6 centímetros, a gente poderia lançar a mão de um tratamento através de quimioembolização. Eu ia falar um pouquinho mais para frente da quimioembolização, porque eu separei as perguntas para ir tornando os negócios mais tópicos para todo mundo poder entender. Mas eu explico depois. Eu vou falar especificamente sobre esse nosso paciente. Então, um nódulo de 6 centímetros, a primeira coisa que eu pensaria nele seria numa ressecção em um primeiro momento. Então, seria uma cirurgia, e eventualmente ele poderia no futuro indicar um transplante. Mas para todo mundo entender, seria um desses raciocínios. Tá bem? Todo mundo entendeu? Pablo, deixa eu te fazer duas perguntas que surgiram aqui. A primeira pergunta é: um paciente que tem o cirrose, ele pode fazer, e ele é obeso, ele pode fazer bariátrica? E por que pedem a biópsia quando fazem a cirurgia da obesidade? Boa pergunta. Ótima pergunta. Na verdade, assim, a gente pode sim operar o paciente cirrótico, tá? Mas, para todo mundo entender, não é só cirrose que é importante, é em que grau de descompensação do fígado que esse paciente está. Ele tem cirrose, mas ele tem hipertensão portal, ele tem bilirrubina aumentada, ele tem albumina baixa, ele tem ascite, que é o líquido dentro do abdômen, ele tem encefalopatia. Existem vários sinais nesses pacientes que podem contraindicar ou indicar um procedimento cirúrgico. Eventualmente, qualquer procedimento cirúrgico num paciente que está um pouco descompensado pode levar ele a óbito. O paciente pode descompensar muito e ter complicações, como a hemorragia digestiva, a infecção do líquido no abdômen, enfim. Então, não é o fato de ter cirrose apenas,
avaliar em que condição de doença hepática o paciente está no momento. A doutora Bruna vai falar sobre Child, MELD, sobre os scores que são feitos nesses pacientes com cirrose. Acho que era isso que eu queria falar, né? É que, na verdade, assim, o paciente cirrótico, ele é grave, tá? É difícil um paciente cirrótico que não tenha placa, todos têm placa, a maioria tem plaquetopenia, tem distúrbio de coagulação. Então, para a gente indicar uma cirurgia, tem que ser muito bem indicado, porque senão a gente perde esse paciente na mesa. E só para deixar bem claro, nós já fizemos cirurgia bariátrica em pacientes cirróticos, inclusive. Mas desde que compensados, né? Exatamente, nós já fizemos, inclusive esse paciente foi transplantado depois. Então, assim, pode, quando o paciente é bem investigado, com certeza, o paciente tem que ser bem investigado, mas pode sim. Inclusive, tem alguns centros que fazem a cirurgia bariátrica no mesmo momento do transplante. Esse é tema para outro momento. A outra pergunta dele foi sobre a biópsia de fígado no momento da cirurgia bariátrica. Existe um detalhe que o paciente obeso, que a gente indica a cirurgia bariátrica, normalmente o paciente tem comorbidades associadas. E dentre as comorbidades associadas, uma que é muito comum é a esteatose no fígado, como nós estamos falando. Além da esteatose, a esteatohepatite, o processo inflamatório do fígado. E, eventualmente, a gente pode fazer diagnóstico de cirrose no momento da bariátrica. Faz uma biópsia do fígado, o paciente já tem um grau de fibrose avançado. A gente faz a biópsia, então, para identificar em que momento, que grau de doença hepática esse paciente está, para poder fazer o acompanhamento. Justamente foi o que a gente disse. É o diagnóstico precoce de eventuais doenças que podem ocorrer nesse fígado doente. A gente acaba fazendo biópsia em todos os pacientes quando, eventualmente, o convênio não autoriza, como que acontece. Mas, enfim, respondendo esse paciente é esse, eu acho assim. Obrigada, Pablo. Tem outra pergunta ou não? Não, podem seguir. Tá. Bom, esse primeiro paciente, então, eu falei sobre a ressecção. Tem uma outra pergunta aqui. Doutor, descobri que tenho 3 nódulos no fígado e no exame diz que são compatíveis com carcinoma. O que vocês indicariam? Bom, de novo, passando o mesmo raciocínio. Será que eu posso indicar o transplante para esse paciente? Eu não expliquei muito bem o porquê do transplante. O racional de indicar o transplante para o paciente com hepatocarcinoma é que tu resolve 2 problemas. Tu tira o fígado que é doente e bota um fígado novo, e além disso, de tirar um fígado que é doente, tira o fígado com câncer, diminuindo as chances de que a doença possa voltar naquele fígado doente. Então, por isso que no primeiro momento a gente considera sempre o transplante que, em teoria seria o melhor tratamento dos pacientes com hepatocarcinoma. Obviamente, respeitando as grandes variáveis e as grandes nuances que tem nessa minha afirmação. Mas, enfim, esse nosso paciente tem 3 nódulos. Falando sobre a ressecção, idealmente, o paciente, para fazer a cirurgia com hepatocarcinoma, o ideal, os melhores resultados são quando esse paciente tem apenas uma lesão. Quando a gente opera um paciente com mais de uma lesão, os resultados são ruins da cirurgia. A sobrevida é muito ruim, esse paciente tem alta chance de voltar à doença. E volta e meia os pacientes que a gente está acompanhando, os pacientes perguntam, mas doutor, aqui esperando o transplante, por que o senhor não me opera? Tira fora esse negócio. Não dá. Na verdade, a cirurgia, na grande maioria das vezes, quando a gente tem mais de um nódulo, os resultados são ruins. Não é que seja impossível, todos os casos têm que ser individualizados. Mas quando a gente dá a oportunidade do transplante do paciente, é melhor, em teoria. Tá? Nesse caso, o paciente então, tem 3 nódulos no fígado. Se esses 3 nódulos estiverem dentro dos critérios de Milão que eu falei, até 3 nódulos com até 3 centímetros, a gente poderia sim considerar o transplante para esse paciente, respeitando que, quando a gente considera o transplante, o paciente tem que fazer inúmeros exames. O paciente tem que passar por toda a equipe multidisciplinar do transplante, com o gastro, com o oncologista, com o radiologista. Passa pelo pneu, uma avaliação psicossocial, avaliação nutricional, para ver se o paciente tem condições de receber um transplante. É uma cirurgia enorme, é uma cirurgia demandante para a equipe, para o paciente, de maneira geral, até porque é um paciente que normalmente é um paciente grave. Então, tem que avaliar se esse paciente tem condições de receber o transplante. Queria falar alguma coisa, Bruna? Não, na verdade, pensando, né, esse paciente com 3 nódulos, ele tem que ser se enquadrar nos critérios de Milão, sem dúvida, né? O melhor tratamento é o transplante. Perfeito. Avaliar se esse paciente não tem metástases, eventualmente os pacientes podem ter metástases. Lembrando que os principais síntoma de metástases, esse paciente pode ter metástases ósseas, metástases pulmonares,
metástases peritoneais, em adrenal. Então, os pacientes têm que passar por uma extensa avaliação para identificar se ele é possível, sim, passível de receber um transplante, de fato. Essa é uma informação bem importante, né, Pablo e Bruna? Até para as pessoas que estão assistindo. Porque às vezes a pessoa ela já tem algum problema, mas ela pensa o quê? Eu tenho solução, a solução é o transplante. Só que quais os critérios, em que estágio está a doença dela? Então, para as pessoas terem também esse cuidado. E aí a gente fala, por exemplo, às vezes é uma família, é uma pessoa que está envolvida, por exemplo, com bebida alcoólica e que acha que no final tudo vai dar certo e que tem solução. E nem sempre é assim, né? Então, eu acho super importante e relevante as informações que vocês estão trazendo. Na grande maioria das vezes, né, a gente tem um tempo, a gente não pode perder esse tempo. Sim. Porque foi feito o diagnóstico de hepatocarcinoma. A gente tem que agir. O que tem que ser definido? Se esse paciente vai ser listado, se está dentro dos critérios de Milão. E depois de listado, a gente sempre preconiza, por exemplo, o nódulo tem 4,8 centímetros. Num paciente que está com a doença hepática compensada. Listamos o paciente. Depois nós vamos quimioembolizar, nós vamos queimar esse nódulo para evitar que ele continue crescendo. A gente sempre tenta antecipar o que vai acontecer. Por isso o segmento é tão importante. Por isso que o paciente tem que fazer o ultrassom de 6 em 6 meses, tem que fazer os exames de acompanhamento, porque a gente consegue vendo progressão de doença. Perfeito. Eu até vou dar uma explicação para os pacientes entenderem como é que funciona o transplante, que a maioria não entende, né? É muito complexo. Por exemplo, fiz o diagnóstico então, do hepatocarcinoma, esse paciente pode se enquadrar na lista, esses pacientes fazem a avaliação pré-operatória, vou listar o paciente. Como é que funciona o transplante de fígado no Brasil? O paciente ele entra na lista conforme uns critérios, um cálculo de um critério que chama-se MELD. Ele é baseado em exames de sangue e ele se posiciona na lista para receber o fígado conforme a gravidade da doença. Quanto maior o cálculo desse MELD, mais na frente na lista esse paciente se encontra. Não é por ordem de chegada, no caso do transplante de fígado, é por ordem de gravidade de doença. Os pacientes mais graves estão mais na ponta da lista. Eventualmente tem um paciente que já está há um tempão, está 6 meses, 1 ano aguardando o fígado, e ele acaba ficando eventualmente atrás na lista, porque vão chegando pacientes mais graves, com MELD mais alto, enfim, esse paciente pode ficar um bom tempo aguardando em lista. O transplante de fígado, ele é assim. Né? E como a doutora Bruna falou, eu acho que eu vou falar um pouquinho mais tarde dos tratamentos para manter esse paciente em lista, enfim. Bom, acho que já falei um pouquinho sobre o transplante, falei sobre a cirurgia. Tem mais uma pergunta. Tem mais uma. Quando o paciente é listado por hepatocarcinoma, ele já entra com MELD de 20, tá? E a cada 3 meses, esse score ele é atualizado. Então, automaticamente, o paciente vai subindo na lista de transplante. Exatamente. Conforme o tempo passa, ele vai ganhando pontos. Vai ganhando pontos, tá? Então, é importante, né? Na verdade, o MELD é por causa de gravidade de doença. O paciente que tem mais chance de mortalidade, transplanta primeiro. Exatamente. Bom, mais uma. Doutora, meu médico me pediu uma tomografia assim que descobri que tem hepatite C. Esse aqui foi um pouco mais ligeiro, um pouco mais fixo na ideia. E mostrou 5 tumores no fígado, de até 100 centímetros. Eu não sei o que fazer. Doutora Bruna, acho que a senhora deve pegar esses pacientes com doenças um pouco mais avançadas no seu consultório. Bom, então, na verdade, a gente tem um paciente com diagnóstico de hepatocarcinoma, a princípio, deve ter feito uma tomografia, e ele já tem mais de 3 nódulos. Ele tem 5 tumores e um dos tumores tem 6 centímetros. Na verdade, esse paciente, ele já se enquadra no segundo pilar de tratamento, como eu falei para vocês, num primeiro momento. Esse paciente já tem doença avançada, como eu falei da ressecção, ele tem mais de um nódulo. Como eu falei do transplante, ele tem mais de 3 nódulos para a gente poder listar esse paciente no primeiro momento. Esse paciente se enquadra num segundo etapa de tratamento, que é terapias que dão sobrevida, mas que não curam o paciente novo. Tudo em um primeiro momento, isso pode mudar. E a principal delas
são terapias através de embolização. A que é mais utilizada é a quimioembolização. E como é que funciona a quimioembolização? O radiologista ele vai por uma artéria, principalmente a artéria femoral, chega nas artérias do fígado, das artérias das lesões e consegue embolizar essas lesões. Isso é um dado interessante do hepatocarcinoma, que ele é uma lesão que é irrigada principalmente por artérias. Então, o radiologista vai na artéria que irriga esse tumor, coloca uma quimioterapia ali, que normalmente é doxorubicina, epirubicina, e além disso, emboliza essa artéria, oclui essa artéria. Então, esse tumor acaba sofrendo tanto por ação na quimioterapia, quanto por ação necrose, que o sangue não chega nele. Então, essa é uma possibilidade de tratamento. O radiologista pode ir tratar cada um desses tumores e eles podem, eventualmente, ter uma resposta bem importante e a gente sabe que esse tratamento dá sobrevida para os pacientes. Pode, eventualmente, algum desses nódulos sofrer necrose completa e, eventualmente, esse paciente até pode ser listado no futuro. Isso é a raridade da raridade, mas, eventualmente, até pode acontecer. Mas, no primeiro momento, a gente indicaria essa possibilidade de tratamento. Tá? Para quem fez essa pergunta, eu acho que essa primeira seria a avaliação. Doutora Bruna, existe alguma quimioterapia para o tratamento desses tumores? Quando é que nós podemos usar? Essa é uma pergunta que volta e meia aparece no consultório, porque até porque a gente fez algumas lives sobre câncer coloretal, câncer de estômago, câncer de pâncreas, e principalmente o câncer coloretal, a gente tem muita quimioterapia, muitos esquemas quimioterápicos para usar. A gente tem quimioterapia neoadjuvante, o Dr. Fábio falou recentemente sobre metástase, carcinoma coloretal, metástase do fígado. Então, a gente tem quimioterapia neoadjuvante, quimioterapia de conversão, quimioterapia adjuvante, então, uma infinidade de esquemas que podem ser utilizados. Os pacientes vêm com essa aflição, mas e quimioterapia, doutor, como é que funciona, enfim, e não é bem assim para o tratamento de hepatocarcinoma. A doutora Bruna, fala para nós como é que funciona a quimio. Na verdade, existe sim, né? Desde 2007 a gente usa o sorafenib, mas a quimioterapia no hepatocarcinoma, elas são pacientes que não podem ser elegíveis no transplante, são tumores ressecáveis e normalmente tem que ser pacientes com a cirrose compensada, né? Pacientes que não têm uma disfunção hepática child A ou child B, que é a doença inicial, intermediária, mas para poderem entender. E agora em 2020, né, foi comprovado mais um tratamento que melhorou bastante a sobrevida, né, e que nos deixa com bastante, que mudou o paradigma do tratamento do hepatocarcinoma, que é o atezolizumab com o bevacizumab. Perfeito, até porque, assim, nos pacientes que a gente não conseguia indicar nenhum desses outros tratamentos que eu falei, como a cirurgia, transplante, a quimioembolização, nos pacientes com uma doença avançada, mas com uma doença hepática compensada, não se tinha muitos esquemas quimioterápicos que a gente podia oferecer para esses pacientes. Se tinha o sorafenib, e quando o sorafenib não parava de ter o efeito, teoricamente, a gente tinha que lançar a mão do regorafenib e não se tinha muita coisa para usar além disso. O doutor falou, surgiu duas novas drogas no tratamento do hepatocarcinoma, demonstraram uma resposta muito superior. Claro, isso é um pouco novo, apesar de ser uma quimioterapia de primeira linha nos pacientes com doença avançada. Mas que no futuro eu espero que a gente possa usar tanto uma possível terapia neoadjuvante, alguma adjuvância, que talvez no futuro apareça, né, no tratamento dos pacientes. Mas, nesse momento, é utilizado então como uma terapia em pacientes com doença localmente avançada, para ganhar, os pacientes tenham mais tempo de sobrevida, né, nesse momento. E essas drogas, elas são orais ou injetáveis, doutora Bruna? São biorais. Sorafenib é bioral. Porque algum tempo atrás a quimioterapia ela era um soro, né? E as pessoas tinham que se deslocar, ir até um local, ficar algum tempo fazendo. Então essas terapias agora são drogas orais. É o sorafenib, na verdade. Porque o bevacizumab, ele é injetável. Ah, tá. Essa é mais nova, mas o resultado foi muito melhor do que o sorafenib, que era o que a gente tinha. 46% aumentou a sobrevida.
Um percentual Bastante. bem... Em Ok. 3 anos, em 18 meses. Tem mais uma pergunta? Na verdade, tem várias perguntas. Tem mais uma. Doutor, tenho nódulos 10 centímetros no fígado e fala em invasão de veia. O que fazer nesse momento? Doutora Bruna, não sei se a senhora já pegou um caso desse. Certeza, vários. Volta e meia a gente pega esses pacientes, normalmente esses pacientes vêm com já um pouco desenganados, eventualmente, de outros profissionais. O fato de se ter um hepatocarcinoma que invade alguma veia não é contraindicação a nenhum procedimento. A gente tem graus de invasão de algumas veias, falando especificamente agora da veia porta, que é uma veia que leva o sangue dos intestinos para o fígado. E dependendo do grau de invasão dessas veias, o paciente, se tiver uma boa função hepática, tiver uma cirrose, um child A, que a gente chama, que é uma das classificações, sem hipertensão portal, enfim, uma doença bem no início, esse paciente pode sim ser ressecado. Então, depende do tamanho da doença, depende do grau de invasão da porta. Esse paciente tem que ser avaliado individualmente e esse paciente pode sim ser submetido a algum tratamento. De novo, o hepatocarcinoma é uma doença extremamente complexa, esse paciente tem que ser avaliado individualmente. A gente pode oferecer algumas coisas que podem estar um pouco off-label, fora um pouco dos guidelines. Não sei se a senhora concorda, doutora Bruna. Eu acho que a gente tem que fazer tudo o que é possível. Exatamente. Só quando realmente, né? A gente tem uma contraindicação formal que não se faz. Lembrando, né, que o nosso objetivo é sempre transplantar. Lembrando que, teoricamente, o melhor tratamento é o transplante. É o transplante. Obviamente, não é sempre que se consegue indicar o transplante para os pacientes. Mas o objetivo do segmento é não perder o time para indicar o seu transplante. Exatamente, fazer o diagnóstico precoce. Tem mais uma pergunta. E esse deve ter visto bastante. Eu peguei um carcinoma hepatocelular no fígado há 2 anos. Existe o risco de voltar? Tem como tratar de novo? O que tu acha, doutora Bruna? Existe. Existe o risco de voltar. Porque o fígado é cirrótico. E qual é o raciocínio do risco de voltar? É que assim, o paciente tem um fígado doente e ele desenvolveu a lesão por conta do fígado doente. Quando o fígado que não está funcionando bem, ele é cronicamente inflamado, ele é fibrótico. No momento que a gente resseca apenas esse paciente, o restante do fígado ele segue doente. Então ele tem um risco alto de voltar a doença nesse fígado remanescente. Na verdade, dando em números, a grande maioria dos pacientes acaba recidivando após a ressecção. Cerca de 50%, 60% dos pacientes acaba recidivando. Esse é o grande calcanhar de Aquiles da cirurgia nesses pacientes. Tá? Mas, eventualmente, a gente não pode indicar o transplante, o paciente não quer, dentro do contexto de imunossupressão prolongada. A gente tem que saber que, dentro do contexto da ressecção, esse paciente pode recidivar a doença sim. Ele operou há 2 anos. Existe o risco de voltar? Então, existe. Na verdade, a maior parte dos pacientes, 50%, 60%, acaba voltando, independência do tumor inicial. E tem como tratar de novo. Bom, esse é um assunto muito interessante porque é possível, claro, que independência da função do fígado desse paciente, é possível fazer uma nova ressecção, mas é possível também, depois do tratamento cirúrgico, é possível indicar o transplante para esses pacientes. Isso é um transplante de resgate, um transplante de salvamento. Depois que tu fez o tratamento primário, tu pode, se o paciente se enquadrar nos critérios de Menon, indicar o transplante para esse paciente. Então, é possível seguir com o tratamento, sim, mesmo quando dá recidiva da doença após o primeiro tratamento. Quer falar alguma coisa, Bruno? Não, acho que é por aí. Eu acho que é por aí. E, enfim, tem muita coisa para se fazer para os pacientes, mesmo quando dá recidiva da doença, de fato. Bem, pessoal, estamos chegando ao final da nossa live. Há muito a ser dito, né, a respeito do carcinoma hepatocelular, a respeito do próprio transplante e dos benefícios, né, as novas drogas, como a doutora Bruna colocou. Acredito que tem muita pesquisa envolvida, né,
para realmente trazer cura ou uma sobrevida para os pacientes que hoje têm essas doenças. Então, assim, a live foi super esclarecedora. Acredito até que poderíamos fazer mais live com a doutora Bruna e o doutor Pablo, porque acho que tem muita coisa, teve muitas perguntas. Nós tivemos perguntas durante o tempo, porque como a gente está tendo agora 2 lives na semana, quando a gente postou já vieram perguntas, mais as perguntas que vieram hoje. Então, assim, as pessoas têm interesse, elas querem saber mais sobre isso, né? E normalmente, quando a pessoa chega no médico e ela já tá doente, muitas vezes ela quer saber tanta coisa que ela não pergunta nem um terço, né? E aqui a gente tem a oportunidade de estar esclarecendo. Eu lembro que essas lives, elas ficam à disposição das pessoas nos canais do Centro de Cirurgia Digestiva, o YouTube, o Instagram, o IGTV e o Facebook. E também fica disponibilizado nas redes sociais da doutora Bruna, tá? Pessoal, eu gostaria de pedir que vocês se despedissem, mas primeiro que a Bruna colocasse à disposição os contatos dela, para que as pessoas também possam procurá-la, esclarecer dúvidas, fazer avaliações. Claro. Obrigada pela oportunidade, né? Acho que tem bastante detalhes para ser discutido sobre transplante, tratamento de hepatite, acompanhamento de paciente. É um N muito grande. Vou deixar o Instagram, tá? Que ele tem todos os outros dados, que acredito que seja mais fácil. É @doutora Bruna Gastro. E o telefone 53 981 60 21 22. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Obrigada, Bruna. Pablo? Eu queria agradecer a doutora Bruna, acho que é importante a gente fazer essa discussão, né, com a equipe clínica, a equipe cirúrgica, trazer essa informação. Acho que o principal objetivo dessas lives é fazer com que os pacientes entendam que devem procurar uma equipe especializada, principalmente, de novo, evitar os fatores de risco, diagnóstico precoce, porque o diagnóstico precoce nos facilita tudo, nos facilita, a gente pode oferecer várias opções de tratamento dos pacientes. Então, acho que o caráter informativo dessas lives é muito importante. Eu queria agradecer de novo a doutora Bruna, a Cláudia, e vamos seguir, né? Toda semana tem live aí, tem vários assuntos para falar. É verdade, a gente tem mesmo. Bom, pessoal, muito obrigado, boa noite. Foi um prazer aqui estar com vocês. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Tchau.